Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós vamos respirar juntos, orar com calma e transformar a inquietação em confiança simples enquanto a casa adormece e o coração encontra o seu andar. Você provavelmente não aguentaria um dia inteiro nas estradas romanas de poeira e sol com sandálias gastas e água morna no odre. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. De onde você nos ouve e que horas são aí? Comenta a sua cidade e horário para orarmos juntos por descanso nesta noite. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você respira mais fundo e percebe o pátio de basalto em Cafarnaum esfriando sob as estrelas enquanto os grilos cantam e o óleo na lamparina dança. A ansiedade costuma gritar quando a casa silencia, então você entrega pensamentos agitados como quem deposita fardos pesados junto ao limiar da porta. O cheiro de pão de cevada ainda paira, lembrando que a bondade se esconde nas coisas simples. A mesa conhece o ritmo do cuidado cotidiano. Você sussurra: Senhor, receba o barulho do meu peito, e o coração aprende a falar baixo, quase no compasso das ondas do Kinere. Nas sinagogas os rolos eram lidos em voz clara e os ouvintes respondiam bênçãos, bancos de pedra recebiam atenção e cansaço lado a lado. Curiosidade antiga: muitos apagavam a lamparina com pinças simples para não soprar fuligem sobre a mesa, o cheiro do azeite contava histórias. Os estudantes ainda discutem se em vilas pequenas a sinagoga servia também como assembleia comunitária diária ou sobretudo como casa de ensino no sábado. Você apresenta as preocupações de hoje como contas prazos e conversas enroladas e pede que tua paz fique maior do que tudo que me visita. Sob o céu da Galileia pescadores vigiavam correntes e nuvens, você vigia pensamentos e sorri de leve porque vigiar não precisa ser sofrer. Se o vento do lago não responde a e-mails, talvez o coração também possa fechar a caixa de entrada agora. Deus lê o que importa primeiro. Você inspira, conta até 4, expira devagar e percebe que o corpo desacelera como barca amarrada ao cais depois de muito remar. O pátio guarda passos do dia, poeira nos calcanhares, risos antigos, um suspiro ou dois. Nada disso desaparece, mas tudo aprende a descansar. Você confessa aquilo que pesa não para sofrer de novo e sim para lavar a alma, como nas Micaut quando a água abraça sem pressa. Perdão é leve como o tecido ao vento, culpa é pedra na túnica. Você pede leveza e a noite concorda com um silêncio quase musical. Dizem que cestos de junco carregavam peixe, pão e recados. Hoje você deposita pensamentos nesses cestos, deixando-os aos pés do descanso. Historiadores debatem se mercados ao amanhecer ocupavam pátios domésticos em dias comuns. Você decide que nesta noite o pátio negocia somente paz. Entre uma prece e outra, um sorriso, até a lamparina parece bocejar. Humor leve também é oração, alma descansada ri sem fazer barulho. Você agradece pelas pequenas fidelidades: água disponível, pão simples, pessoas queridas e o privilégio de chamar Deus enquanto o mundo se aquieta. As dívidas a César foram assunto de muitos, a maior dívida do coração é amor. Você pede ordem: primeiro amor, depois tarefas, depois nada. Se a mente tropeça, tudo bem, até quem anda sobre águas começou aprendendo a confiar. Você tenta de novo, um passo, outro, sem pressa. A casa rende, os cântaros tocam de leve e uma brisa visita o pátio. Você chama isso de resposta, mesmo que seja apenas convite. Você lembra de quando alguém partilhou pão sem alarde, seu peito aprende que milagre às vezes caminha com sandálias comuns e calos discretos. Se pensamentos insistem, você os anota mentalmente e promete conversar amanhã. Esta noite pertence ao repouso como o campo após a colheita. Você pede guarda suave para os seus nome por nome e sente a comunhão invisível de quem ora junto mesmo separado por ruas e tempos.
Taxas eram cobradas nos portos do lago, preocupações cobram juros no peito. Você encerra o caixa mental e deixa Deus ser o tesoureiro. Talvez você ria do próprio drama descobrindo que metade do peso era pergunta sem resposta. O resto você entrega sem explicação. Você sente que a voz interna fica mais baixa, como quando o rolo é fechado e o povo sai da sinagoga pensando no que ouviu. Se a preocupação volta, você a acompanha até a porta e diz boa noite. Ela entende o recado. Oração tem porteiro calmo e paciente. Você percebe gratidão brotando do nada como fonte em pedra seca. Talvez sempre esteve ali esperando o silêncio suficiente para ser ouvida. Antes de fechar os olhos, você pede descanso profundo, como quem deita redes vazias no cais e aceita que o lago cuide do restante. Se alguém perguntar amanhã, você dirá dormir também é fé, afinal confiar é soltar a corda sem medo de cair nos braços. Você termina esta primeira oração com um amém pequeno, quase um suspiro, e reconhece que o peito já não grita, apenas escuta o bem. Seção 2. Sob o céu claro da Galileia, você nota que a ansiedade fala alto demais e decide responder com respiração simples, passos curtos, pensamentos colocados em ordem. Você observa as constelações refletidas no quinere como fios de prata, lembrando vigias noturnos que liam o vento antes de lançar redes novamente. A ansiedade adora palcos silenciosos, ela entra sem convite e ensaia tragédias. Você diminui as luzes internas e a plateia vai embora devagar. Você nomeia o que grita, contas, conversas pendentes, mensagens sem resposta, aquele olhar que doeu. Nomear não reforça monstros, apenas liga a luz. Fato histórico simples: pescadores da Galileia usavam redes de arremesso e de malhar, conheciam fundos rochosos e bancos de areia como quem lê um livro. Você aprende com eles a mapear o próprio peito, regiões calmas, pedras ocultas, correntezas repentinas. Mapas não cancelam mar, apenas orientam portos. Você inspira contando 4 batidas, segura por 2, solta em 6, repetindo até a testa desapertar como nó de rede, liberando o peixe preso. Alguns chamavam o lago de Genezaré de mar por respeito, tamanha era a presença dele na vida diária, das moedas aos cânticos. Curiosidade pouco dita: muita gente mantinha sal em pequenas bolsas de couro para tratar peixe na hora, preservando o sustento e cheiros. Seu peito, porém, não precisa salgar nada hoje, ele precisa água tranquila. Você pede que o coração fique raso, navegável, respirável. Os estudiosos ainda discutem se Cafarnaum era sobretudo entreposto alfandegário ou vila de pescadores. Seu coração hoje não precisa decidir nada. Você coloca-o hoje em uma cesta de junco imaginária, deixa aos pés da cama e percebe que metade do peso era urgência inventada. Você lembra que em sinagogas bancos de pedra recebiam prósperos e cansados lado a lado, ninguém precisava parecer forte para abrir o rolo. Então você abre discretamente seu rolo interno, 2 linhas de honestidade, 3 de pedido simples, uma assinatura em silêncio: fico em tuas mãos. Se a mente corre, você não corre atrás, observa como quem vê barcas passando ao entardecer, aceitando que cada uma tem destino diferente. Você se dá permissão para não resolver tudo agora. Só pescador teimoso tenta puxar cardume dormindo, a noite tem ofícios mais suaves. Fato cultural: cobradores de tributo ficavam em postos de pedágio próximos às rotas de pesca e mercado. Preocupações também têm seus guichês. Você encerra a bilheteria mental por hoje, carimba um carinhoso fechado e guarda o carimbo para amanhã, quando a luz do sol voltar. Você percebe cheiros conhecidos: azeite gentil, poeira fria, pão de cevada antigo. Cada aroma confirma: o mundo continua girando sem seu comando. Humor leve: seu cérebro lança trailers de desastre sem pedir orçamento. Você corta a produção e financia outra: paz contemplativa em longa-metragem.
No pátio, uma ânfora encostada parece vigiar a noite. Você também vigia, mas sem armas, apenas com respiração, humildade e confiança. Você se lembra de que descanso não é prêmio para perfeitos, é provisão para humanos. Até redes precisam secar ao vento sem culpa. Curiosidade rara: algumas famílias guardavam pequenas pedras lisas para fechar jarras com precisão, evitando insetos. Cuidado pequeno muda muita coisa. Você fecha sua jarra de pensamentos com uma dessas pedras imaginárias e nota que o zumbido mental reduz, obediente como lâmpada cobrindo o pavio. Você lembra que muita ansiedade nasce de comparações silenciosas. Noite não compara estrelas, apenas permite que cada uma cumpra seu brilho. Você decide olhar para dentro com gentileza, como quem acende lamparina em quarto pequeno, luz suficiente para andar, não para investigar poeira. Fato mainstream: mercados nas vilas operavam cedo, gente simples negociava peixe, pão, tecido. A vida ordinária sustentava milagre extraordinário discretamente. Você reconhece que seu corpo fala a linguagem do tempo, ombros pedem descanso, olhos pesam. Você respeita esse hebraico antigo do cansaço. Se vier lembrança incômoda, você a acolhe como viajante de estrada, oferece água, aponta uma rede para dormir e não debate rota. Estudiosos debatem se micau domésticas eram comuns em Cafarnaum ou mais raras. Você escolhe um banho de silêncio garantidamente disponível. Humor leve: ansiedade acha que é gerente de projetos. Você despromove educadamente, agradece o zelo e convida para férias remuneradas. Você sente o vento leve tocando a pele, parece oração sem palavras. Nem toda súplica precisa frase, algumas são puro respirar. Você recorda que o Criador mede mares na concha da mão, medir seus dilemas para ele é serviço de artesão paciente e experiente. Curiosidade: havia costume de marcar o tempo com vigílias noturnas, a sua hoje termina aqui, rendendo-se aos sinos invisíveis do repouso. Você pratica gratidão concreta: 3 coisas de hoje que foram boas, mesmo pequenas. O peito surpreendido expande espaço para caber sossego. Você oferece às pessoas queridas pelo nome como rolos cuidadosamente devolvidos à arca. Cuidado não é peso, é liturgia de afeto. Fato cultural: casas tinham telhados de barro e fibras onde se secavam frutos e redes. Telhados guardavam segredos de família e estação. Você imagina seu telhado interno recebendo o sereno desta noite, cada gota encontra uma preocupação e educada pede licença para repousar. Humor leve: se pensamentos insistem, ofereça um banco de pedra numerado. Espera organizada acalma filas internas e nenhuma reclama de atendimento humano. Você respira pelos pés, sente poeira antiga sair e percebe a nuca desapertar. Corpo e oração falam dialetos parecidos quando a noite coopera. Você reconhece limites, não controla marés, mercados, humores alheios. Controla apenas a disposição de abrir a mão e dizer fica a paz. Você ouve um cão distante, um jarro tocar, outro, talvez alguém rindo baixo. O mundo anuncia normalidade, isso por si já conforta. Estudiosos ainda discutem se casas tinham um único cômodo grande ou compartimentos móveis com cortinas. Seu quarto hoje tem paredes de presença. Você pensa em Jesus caminhando entre barcas, vendo redes e histórias. Ele via e amava. Você descansa por ser conhecido, não avaliado. Curiosidade: algumas vilas usavam pedras marcadas para jogos simples ao entardecer. Brincadeira antiga lembrava adultos a rir do sério em excesso. Você permite um sorriso. Não é desrespeito, é teologia do alívio. Riso pequeno desarma gigantes privados e organiza gavetas internas.
Fato: muitas casas guardavam água em ânforas de barro por estabilidade térmica. Sabedoria prática atravessa séculos como conselho bom atravessa corações. Você pede esse frescor para a mente, temperatura amena sem fervura. Pensamentos param de borbulhar, viram água quieta assistindo estrelas. Você conclui: não preciso resolver o mar, só preciso dormir no barco certo. E o barqueiro não cochila, embora incentive que você cochile. Com um amém calmo você percebe o peito menos barulhento, o céu igualmente bonito e a noite mais amiga do que parecia ao começo. Seção 3. Você confessa o que pesa nos ombros, palavras simples e diretas, acreditando que a noite suporta verdades e devolve você mais leve para amanhã. Você imagina a água correndo sobre a cabeça como nas Mikalt antes do sábado. Arrependimento não é drama, é higiene da alma feita em silêncio. Fato histórico: muitos judeus praticavam imersões rituais para a pureza. O costume organizava a vida comum do mercado ao pátio, do trabalho ao descanso. Você reconhece que guardou ofensas como moedas escondidas. Hoje devolve troco que nem era seu, porque perdão não negocia câmbio, apenas encerra contas. Curiosidade: arqueólogos encontram escadas em Mikalt com degraus desiguais, ajudando entrada e saída lenta. Parece que até a arquitetura respeita processos interiores. Você respira contando pausas e, ao expirar, larga pequenas histórias que repetiu demais. Narrativas cansadas não precisam de palco novo nesta noite tranquila. Você lembra que perdão não apaga a memória, apenas tira a pena de roda. Cicatriz continua ensinando sem exigir, juízes internos trabalhando madrugada adentro. Os estudiosos ainda discutem se a sinagoga visível hoje em Cafarnaum refaz estruturas posteriores ou mantém traços do primeiro século sob camadas de pedra. Você coloca nomes numa cesta de junco imaginária, pede graça para eles e nota um alívio real, quase físico, descendo dos ombros para a respiração. Humor leve: sua culpa gosta de burocracia, carimbos e filas. Você fecha o guichê, agradece a visita e indica o balcão da graça sempre aberto. Você pratica a difícil arte de pedir perdão, não justifica, não dramatiza, não agenda audiência. Apenas confessa e escolhe caminhar leve, sandálias sem pedras. Fato cultural: disputas locais eram levadas aos anciãos no portão. Reconciliação preservava a vizinhança e colheitas, porque briga longa empobrece campo e mesa. Você considera escrever uma carta curta sem currículo de mágoas. 2 linhas honestas servem como lâmpada pequena, iluminando passos até o quarto tranquilo. Você percebe que segurar ressentimento é carregar jarro sem água. Ocupa as mãos, cansa os braços e não mata a sede alguma, especialmente na madrugada. Historiadores debatem se prazos de dívida familiar eram renegociados sazonalmente em vilas menores. Seja como for, seu coração precisa remissão antes do amanhecer. Você reza por quem te feriu, não para sofisticar sofrimento, mas para impedir que a ferida vire profissão. Oração impede carreiras brilhantes em rancor. Curiosidade incomum: alguns usavam pequenos fragmentos de cerâmica ostraca para rabiscar contas e lembretes. Hoje você anota misericórdia no lado limpo do coração. Você pede perdão por palavras tortas ditas rápido demais. Fala mansa exige tempo de forno e você decide cozinhar respostas, não fritar reações. Você lembra histórias de mercado, pechinchas ruidosas. Engraçado como a mente pechincha perdão tentando desconto. Graça, porém, custa caro demais para negociar parcelas. Fato: mainstream: a cobrança de tributos incluía pedágios em rotas e portos. Ninguém gostava, muito claro. Pesos e medidas eram assunto sério, auditado publicamente. Você decide medir sua medida com generosidade. Quem alivia a balança do outro costuma dormir melhor, talvez por travesseiros feitos de misericórdias dobradas. Humor leve: se a culpa ligar, deixe cair na caixa postal. Mensagens serão respondidas por ordem de prioridade espiritual após o nascer do sol.
Você considera reparar o que der uma mensagem, um gesto, uma restituição simples. A consciência adora recibos e o descanso assina com tinta tranquila. Os estudiosos ainda discutem se fileiras de bancos nas sinagogas seguiam status social estrito. Você coloca todo mundo no mesmo banco, humanos necessitados de perdão. Você aceita que nem todo pedido receberá resposta hoje. Perdão é semente de estação regada devagar. O jardim trabalha mesmo quando o jardineiro decide dormir. Curiosidade: alguns telhados de barro recebiam mistura de cal e cascalho para resistência. Relações também precisam camadas de paciência para não racharem sob calor. Você reza por você mesmo com ternura, chamando pelo nome. Às vezes é difícil, então você treina até que o coração reconheça a própria voz sem vergonha. Fato cultural: contratos podiam ser selados com testemunhas na porta da cidade. Sua reconciliação hoje terá duas testemunhas discretas: silêncio e honestidade. Você oferece a Deus o direito de última palavra. Advogados internos protestam, fazem barulho, pedem prazo. O juiz da paz apenas sorri e encerra a audiência. Humor leve: se a mente exigir sessão extra, marque para amanhã, horário comercial. Hoje o tribunal fecha cedo por manutenção preventiva do coração. Você perdoa pequenas coisas que nem lembrava, como poeira esquecida em canto alto. A casa agradece e seus ombros descobrem o dicionário da palavra leve. Os estudiosos ainda discutem se dízimos agrícolas eram calculados com margens de segurança comunitária. Sua margem hoje é favor. Você orça abundância, não escassez defensiva. Você ora por famílias divididas, pontes quebradas, mensagens bloqueadas. Talvez nenhuma ponte reabra esta noite, mas você lança cordas de boa vontade sobre o rio. Curiosidade: em comum, algumas ânforas tinham marcas do oleiro como assinatura. Você imagina Deus assinando suas reconciliações com inicial invisível, reconhecível apenas pela paz. Você sente calor sair do peito como lamparina diminuindo o pavio. O corpo desarma vigilâncias e a vigília entrega o turno ao descanso necessário. Fato mainstream: práticas de reconciliação incluíam refeições partilhadas. Mesa curava muito mais que discursos, porque pão e azeite falam idioma que todo o coração entende. Você promete convidar alguém para uma refeição reparadora quando possível. Enquanto isso, o reparo noturno acontece por dentro, sem anúncios, como o fermento trabalhando em silêncio. Historiadores debatem se escolas de escribas acessíveis existiam em vilas pequenas da Galileia. Você deseja aprender a caligrafia da paz letra por letra. Você recusa repetição mental de cenas ruins, edita o filme com cortes bondosos e trilha baixa. Não é mentira, é misericórdia produzindo versão restaurada. Curiosidade: argolas simples nas paredes seguravam jarras e ferramentas. Você pendura a irritação nelas por uma noite para que a alma ande casa adentro desocupada. Você entrega culpas antigas como quem devolve utensílios emprestados. O dono agradece e sua prateleira interna ganha espaço para descanso, pão e luz tranquila. Você finaliza esta etapa com um amém pequeno e percebe ombros leves, respiração mais funda e um mundo que generosamente continua girando sem sua aprovação. Seção 4. Você percebe que gratidão nasce pequena como semente de cevada e cresce com o cuidado. Cada lembrança boa vira migalha que alimenta até pensamentos cansados. Você toca o pão simples e lembra que mãos calejadas o amassaram. Agradecer honra mãos anônimas que sustentam a mesa e silenciosamente amparam seu coração. Fato mainstream: nas refeições judaicas a bênção pelo pão vinha primeiro. O anfitrião partia e distribuía, lembrando que generosidade multiplica antes mesmo de haver abundância. Você inspira o aroma do azeite brilhando como o pôr do sol em ânfora de barro. Agradece o fogo gentil da lamparina e as luzes internas mais calmas.
Curiosidade: pães podiam ser assados em tábua de barro aquecido com ramos, paredes quentes guardavam calor como memória boa conserva ânimo para o dia seguinte. Você enumera miudezas: conversa sincera, água fresca, sombra de figueira, risada inesperada, somando pequenos favores o peito encontra resultado grande impossível de caber em coluna curta. Humor leve: gratidão não precisa trombeta, prefere flauta. Quando sua mente tenta fanfarra, você troca por assobio discreto que combina com quintal sossegado e noite paciente. Você lembra das mulheres amassando massa com sal e azeite. Cada gesto repetido vira liturgia doméstica e seu obrigado aprende esse compasso antigo sem palavras complicadas. Os estudiosos ainda discutem se o anfitrião sempre recitava bênçãos ou se qualquer convidado podia fazê-lo. De todo modo, gratidão circulava como jarro passando de mão em mão. Você agradece pelo corpo que carrega você até aqui mesmo com limitações. Corpo não é inimigo, é barraca de peregrino precisando cuidado, descanso e algumas piadas gentis. Fato cultural: azeite servia para cozinhar, curar pele, ungir hóspedes e iluminar casas. Um único bem fazia muitos serviços, lembrando que graça tem vocações múltiplas. Você prova uma azeitona imaginária ligeiramente amarga e descobre que gratidão também suporta sabores complexos, não finge doçura, apenas encontra sentido em tons mistos da vida. Você recorda o pão de ontem que ainda serve para hoje, bênçãos herdadas sustentam passos presentes como estrada romana reusada por gerações cruzando colinas silenciosas. Curiosidade rara: alguns selavam ânforas com resina para preservar azeite em viagens. Você sela memórias boas com silêncio para que durem mesmo quando ventos mudam de direção. Você distribui um obrigado para cada preocupação como fatias iguais. Preocupações comem e saciadas ficam menos barulhentas, deixando você saborear paz sem pressa nem cobrança. Humor leve: se sua gratidão tivesse carteira, caberia bilhetes de pão, recibos de sorrisos e um documento oficial dizendo apto para dormir profundamente sem justificativas adicionais. Você olha o céu e nota estrelas que ninguém paga. Riqueza pública do Criador corrige planilhas internas. Contas diminuem quando vistas sob luz que não fatura por quilowatt. Fato histórico: a cevada era alimento dos simples, mais barata que trigo, ainda assim nutriu multidões, e parábolas provando que humildade tem alto rendimento por porção. Você agradece por amizades que resistem a silêncio. Companheiros de estrada entendem ausências como pescadores entendem maré. Presença não precisa volume, só constância e respeito. Os estudiosos ainda discutem se o termo mesa incluía tapetes no chão ou mesas baixas em vilas da Galileia. Gratidão, porém, senta confortável em qualquer altura disponível. Você oferece ao Senhor a pilha de tarefas concluídas e as não concluídas. Ambas contam história de fidelidade, sustentando limites humanos sem bullying espiritual sobre produtividade. Curiosidade: figos secos eram guardados em tortas compactas, pedaços iam à jornada como energia portátil. Sua gratidão também vira provisão, cabendo no bolso para emergências emocionais. Você lembra abraços recebidos quando faltaram palavras, agradece ter sido encontrado por cuidado alheio. Reconhecer socorro não diminui força, apenas amplia repertório de verdade. Humor leve: você pensa em fazer um inventário oficial de bondades, desiste porque não há prateleira suficiente. Então cria categoria etc. e segue em frente sorrindo. Você agradece pelos que te contradisseram com amor, evitando tropeços caros. Correção amiga é pão às vezes duro, porém salvador, mastigado com humildade vira força nutritiva. Fato cultural: hóspedes recebiam azeite perfumado para a cabeça ou mãos, hospitalidade cheirava a acolhimento, sua oração também deseja exalar esse aroma para quem convive com você. Você escuta à noite cães distantes, jarros tocando vento no telhado, cada som confirma que você mora num mundo cuidado mesmo quando a agenda diz o contrário. Curiosidade: em comum alguns guardavam pedaços de pão para mergulhar no azeite pela manhã.
Costume simples fazia café despertar lento, seu coração aprende esse rito com prazer. Você agradece pelo trabalho honesto ainda que pequeno, dignidade não mede tamanho do salário mede coerência do caminho, passos íntegros rendem sono mais profundo comprovado por experiência. Os estudiosos ainda discutem se tabus domésticos eram compartilhados por vizinhos ou exclusivos por família. Partilha de fornos faria sentido prático como partilha de cargas emocionais. Você agradece pela fé que não precisa espetáculo, basta brasas sob cinzas, sopro leve reacende calor suficiente para atravessar madrugada sem gelar palavras ou gestos. Fato mainstream bênçãos sobre a refeição começavam com reconhecimento do doador, foco deslocava da mesa para a fonte, disciplina formava coração menos possessivo e mais celebrante. Você lembra histórias em que pão foi partido para reconciliar, mesa cura arestas que discursos não alcançam, gratidão vira faca sem lâmina cortando orgulho em fatias educadas. Curiosidade: arqueólogos acham pedras de moagem com marcas de uso. Trabalho repetido grava currículo nas ferramentas. Sua vida também guarda cicatrizes que testemunham perseverança mansa. Você agradece pelo tempo que cura devagar. Relógios antigos eram sombras andando. Sua noite aceita ritmo de sol e lua sem pressa industrial para resolver mistérios profundos. Humor leve: você pensa em agradecer ao travesseiro, ele não responde mas aceita promoção a chefe de acolhimento craniano com férias condicionadas ao nascer do sol. Você oferece gratitude pelos erros que ensinaram, tropeços alfabetizam passos, quem cai aprende a conversar com o chão e descobre que levantar pode ser oração com joelhos participando. Fato cultural: mercados vendiam pão ainda morno ao amanhecer, vizinhança reconhecia cheiros por rua, comunidade se orientava por aromas como coração se orienta por memórias de cuidado. Você agradece pelo hoje sobrevivido, sobrevivência também é vitória, nem todo milagre tem fanfarra, alguns só deixam a gente inteiro no final do expediente emocional. Os estudiosos ainda discutem se a bênção sobre o azeite variava conforme qualidade. Você ora igual por azeite fino ou simples porque o importante é o coração aquecido. Você reparte mentalmente o pão com quem falta. Generosidade imaginada vira generosidade prática amanhã. Planos de bondade têm prazo amanhecer, mercado aberto, mãos disponíveis. Curiosidade: algumas famílias marcavam pão com impressão dos dedos para reconhecer fornadas. Afeto deixa digitais em coisas comuns, sua gratidão também carimba objetos e rotinas. Você conclui esta parte com um obrigado longo, ele atravessa telhado, alcança a noite e volta como brisa. Coração responde: posso dormir porque fui lembrado de tanto bem. Você se lembra de promessas antigas que sobreviveram a dias difíceis. Agradecer por promessas é ensaiar cumprimento. Expectativa mansa vira travesseiro fofo para pensamentos inquietos. Com um amém agradecido você repousa a cabeça, a lamparina baixa o azeite descansa e a noite aprende seu nome com gentileza que não cobra explicações. Seção 5. Você segura o amanhã como jarro cheio demais, percebe os respingos e decide derramá-lo devagar aos pés de Deus que conhece sedes e medidas. Você pensa nas moedas contadas ao pôr do sol, nos prazos, batendo palma na mente, entrega a cada som insistente como quem fecha portão. Respirar vira liturgia simples. Você inspira coragem, expira controle e lembra que o quinere continua cheio mesmo quando redes voltam vazias porque fontes não dependem de você. Humor leve: seu cronograma tenta se passar por César cobrando taxas sobre cada pensamento. Você carimba feriado e diz que hoje o império interno descansa. Fato mainstream: tributos romanos incluíam pedágios em estradas e portos cobrados em moedas locais e denários, coletorias vigiavam fluxos de peixe, azeite e tecidos. Você lembra disso e entrega suas planilhas invisíveis. Quem guarda mares sabe somar tempestades e lucros de calma melhor que qualquer gerente cansado do coração. Você desenha um pequeno recibo mental: entregue hoje, devolver amanhã.
Assina com confiança e guarda no bolso interno onde preocupações respeitam carimbos silenciosos. Os estudiosos ainda discutem se vilas pesqueiras pagavam sobretaxas sazonais aos tetrarcas dependendo das colheitas e clima, sua mente, porém, não precisa decreto final hoje. Curiosidade incomum: contas do dia podiam ser anotadas em tábuas de cera com estiletes, a cera aceitava correções, lembrando que revisões também salvam noites. Você adota o método da tábua, escreve temores, suaviza arestas com calor de oração e apaga excessos, deixando apenas o necessário para amanhã. Você entrega decisões que não controlava de qualquer maneira, como o vento do lago, pede sabedoria para o que depende de você e descanso para o resto inteiro. Se a mente insistir com cálculos repetidos, você oferece pão e pede silêncio, até cobradores param para mastigar e o coração ganha alguns minutos livres. Você pensa na moeda, no peixe, lembrando que provisão às vezes chega por vias improváveis, seu trabalho é lançar linha, não fabricar cardumes durante a madrugada. Humor leve: seu despertador interno quer reunião emergencial às 3, você o promove a guardião do silêncio com a única função de não tocar até o amanhecer. Você recita uma pequena bênção sobre o desconhecido: que portas fechem o que deve descansar, que portas abrão o necessário, que passos encontrem caminho natural. Fato cultural: recenseamentos podiam ajustar impostos e deveres, listas de nomes encontravam famílias como mapas, lembrando que responsabilidades viajavam junto com identidades. Você se lembra de seu próprio nome chamado com carinho. Quando Deus chama, não é número, é pessoa inteira, e amanhã chega acompanhado, não solitário. Você revisa expectativas como quem limpa pavio da lamparina: menos fumaça, mais luz. Prioridades respiram melhor quando desejos aprendem gramática do suficiente. Você separa tarefas em 3 cestos mentais: fazer, delegar, soltar. O terceiro cesto recebe honras: libertar é trabalho legítimo com resultados comprovados pelo sono. Curiosidade: alguns cobradores usavam bastões com entalhes para registrar pagamentos, combinando partes correspondentes depois, tecnologia simples porém eficiente, quase tão boa quanto paz. Você imagina partir o bastão da ansiedade guardando apenas a metade da confiança. Quando amanhã chegar, os encaixes mostrarão que nada faltou durante a noite. Você coloca cronogramas debaixo da mão que acalma ventos. Se ele segura mares, pode segurar prazos. Se ele conhece peixes, conhece e-mails antes de chegarem. Humor leve: você escreve em placa imaginária na janela do coração letras grandes e simpáticas: aviso universal de loja antiga fechado por descanso, volta amanhã com novidades. Você pratica a oração da entrega em 3 respirações: obrigado pelo hoje, perdão pelo excesso, cuida do amanhã. 3 frases curtas conseguem mover montanhas internas. Fato histórico: vias romanas ligavam vilas e cobravam pedágios, pedras planas e marcos miliários guiavam viajantes. A estrada existe, o passo é seu e pode ser lento. Você recebe licença para passos pequenos, pressa confunde destinos. Amanhã não exige corrida noturna, exige coração íntegro, acordando cedo, de preferência depois de dormir. Os estudiosos ainda discutem se o imposto de captação afetava igualmente pescadores e artesãos na Galiléia de Antipas. Seu peito hoje recebe isenção de ansiedade. Você treina dizer não para tarefas que roubam paz. Negar não é pecado, é higiene de agenda. Telhados firmes recusam peso desnecessário antes da chuva. Você coloca o celular do coração em modo noturno, silenciando notificações de culpa e urgência. Mensagens importantes encontrarão você mesmo com o bot desligado. Curiosidade rara: alguns pescadores anotavam dívidas em cordões com nós, cada nó lembrando um compromisso. Você desfaz nós antigos e guarda o cordão limpo. Você imagina o amanhã como cais vazio esperando luz. Quando o sol chegar, redes certas saberão onde lançar. À noite, sua única tarefa é confiar.
Você entrega pessoas queridas à guarda de Deus. Amor confiante não vigia portões sozinho, convida sentinela maior e então as pálpebras recebem permissão oficial. Fato cultural: contratos simples podiam ser confirmados com um aperto de mão diante de testemunhas. Seu acordo noturno é dormir e deixar Deus trabalhar. Humor leve: seu cérebro quer conferência global sobre futuro. Você oferece uma conferência de travesseiros macios com palestrantes especializados em silêncio e intervalos longos. Você pratica contentamento básico: água, teto, pão amanhã, companhia hoje. Milagre discreto acontece quando o suficiente recebe aplausos sinceros dentro do peito. Você fecha a sessão com um amém de entrega curtinho preciso, colocando a cabeça no travesseiro como quem devolve ferramenta ao lugar certo. Você pede que o amanhã chegue com gentileza nos rostos, justiça nos pesos e oportunidades suficientes para repartir bem. O resto você aceita como mistério. Você imagina abrir a porta ao primeiro som de aves e encontrar paz esperando no batente pontual como cobrador, mas oferecendo o recibo de descanso quitado. Humor leve: se amanhã atrasar, você não liga para a central, aceita reembolso em forma de meia hora extra de sono sem contestação possível. Você lembra que entregar não é desistir, é mover peso para mãos maiores. A alma aprende logística celestial e descobre frete grátis para angústias. Fato extra: escribas usavam cálamos e tinta em papiros para registros. Quando faltava luz, esperavam o amanhecer. Você também pode esperar com pálpebras abaixadas. Com esse acordo firmado, você suspira, guarda o dia no armário da graça e deixa o corredor livre para o sono entrar sem bater. Seção 6. Você pede descanso profundo como barca amarrada ao cais, cordas firmes, vento calmo e o casco conversando baixo com a água que embala. Seu corpo aprende o ritmo do lago ao entardecer, ondas pequenas aliviam tensões grandes e a mente finalmente aceita sentar no banco da proa. Fato histórico: barcas de madeira eram presas com cabos de fibra vegetal, redes estendidas secavam nas margens para o próximo turno de trabalho. Você se amarra em promessas silenciosas, não em preocupações ruidosas. Cabos certos não arranham o peito, apenas seguram você onde a paz estaciona. Curiosidade incomum: ânforas às vezes eram parcialmente enterradas para manter a água mais fresca à noite. Simplicidade antiga resfriando pressas modernas dentro do peito. Você suaviza a respiração até parecer brisa sobre o quineiro e cada expiração ajeita a quilha interna, alinhando pensamentos ao eixo da confiança. Os estudiosos ainda discutem se dormir nos telhados era predominante na Galileia ou mais comum ao sul. Em todo caso, noites claras convidavam repouso. Se a mente tentar remar sozinha, você recolhe os remos. Barco atado também chega ao destino do sono, rebocado por correntes de cuidado divino. Humor leve: promova seu cérebro a guardião do bocejo. Salário em travesseiros macios, bônus por silêncio e folgas generosas durante madrugadas sem reuniões. Fato mainstream: sob influência romana, a noite era contada em 4 vigílias. Do entardecer ao cantar do galo, sentinelas marcavam a passagem do tempo. Você pede proteção discreta para cada vigília, que a primeira dissolva ruídos, a segunda apague listas, a terceira sustente sonhos, a quarta entregue amanhecer. Você imagina a tenda do coração firmada com estacas de esperança. Tecido não rasga com ventos médios quando a mão certa regula a tensão. Curiosidade: portas podiam ser travadas com barras de madeira encaixadas no batente, segurança simples suficiente. Sua alma adota tranca semelhante contra alarmes mentais. Você pede guarda sobre sonhos para que falem em idioma de paz, metáforas gentis, cenários sem perseguições, personagens que oferecem pão em vez de cobranças. Se vier lembrança tensa, você a deita num banco de pedra, conversa, baixa um pouco de água e licenças assinadas para dormir sem patrulhas. Fato cultural: muitos cobriam pavio da lamparina para reduzir luz antes de apagar.
meia luz ajuda corpo e pensamentos a entender que o turno mudou. Você reduz telas internas, baixa brilho do orgulho e ativa modo noturno da alma. Notificações de culpa ficam silenciadas até novo aviso do amanhã. Os estudiosos ainda discutem se pescadores dormiam em embarcações durante temporadas específicas. Certo é que descanso fazia parte da logística de sobrevivência. Você pede que músculos tenham feriado, que a mandíbula desaprenda a apertar e que a testa devolva chaves dos armários onde guarda tempestades. Humor leve: se um pensamento bater na porta depois do expediente, deixe um bilhete simpático dizendo volte com café às 8 grato. Fato histórico: viajantes usavam mantos longos também como cobertas, tecido servia de casa portátil. Você puxa o manto da paz até cobrir os tornozelos. Você pede que o coração pare de vigiar muros que não existem, sentinelas cansadas confundem sombras com assaltos e ninguém dorme sob sirenes imaginárias. Curiosidade rara: algumas almofadas simples eram recheadas com palha ou lã, conforto mínimo, efeito máximo. Seu travesseiro adota essa filosofia e promove suspiros. Você entrega listas escondidas em bolsos da mente, o barqueiro sabe onde ancorar assuntos pendentes longe do cais onde pálpebras finalmente decidem descer. Os estudiosos ainda discutem se vigílias domésticas tinham orações fixas ou improvisadas. Hoje sua liturgia será simples: obrigado, cuida, desperta no tempo. Fato: mainstream sinagogas serviam de eixo comunitário para ensino e oração, rotinas de fé organizavam semanas. Rotinas mansas também organizam noites e respirações. Você pede que o sono desça em camadas como o telhado de barro e fibras, cada extrato bloqueando goteiras de ansiedade com técnica e paciência. Se um ruído interno acender farol, você ajusta o pavio, menos combustível para preocupações, mais claridade suficiente para atravessar o quarto sem tropeços. Curiosidade: alguns penduravam jarras em argolas para evitar quebras, hábitos previnem perdas. Seu hábito noturno evita quedas de humor por falta de descanso básico. Humor leve: você concede licença maternidade aos pensamentos hiperativos, que cuidem de sonhos recém-nascidos trocando fraldas de drama por mantas de ternura. Fato histórico: o canto do galo marcava a transição de vigílias, relógios de carne lembravam povo sem pulseiras digitais que o dia aproximava devagar. Você pede que sua madrugada não tenha peritos em catástrofes, apenas jardineiros de imagens boas regando canteiros tranquilos com água tépida de misericórdia. Os estudiosos ainda discutem se a construção da sinagoga de Cafarnaum visível hoje reflete camadas tardias. Em qualquer camada, o convite ao descanso permanece. Você deixa a mente no estaleiro, manutenção preventiva de esperança, pintura nova de confiança e remoção de ferrugens que rangeram durante semanas difíceis. Curiosidade: folhas aromáticas podiam perfumar ambientes simples, cheiros discretos educam lembranças a caminhar descalças. Sua noite escolhe fragrância de pão e azeite. Fato cultural: artesãos guardavam ferramentas em paredes com nichos, ordem externa favorecia foco. Sua alma cria nichos internos onde preocupações ficam fora do quarto. Você pede sono que recupere músculos, alinhe pensamentos e pinte de azul o horizonte por dentro, quando acordar que o peito reconheça céu. Humor leve: se o sonho trouxer roteiro confuso, peça a versão do diretor com finais felizes, orçamento ilimitado, trilha suave e zero vilões persistentes. Os estudiosos ainda discutem se mercados noturnos ocorriam em épocas específicas. Sua mente hoje fecha comércio de preocupações até novo edital do sol. Fato mainstream: pescadores conheciam ventos locais e evitavam travessias em condições adversas. Sabedoria prática também guia sua noite a portos seguros e silenciosos. Você solta a última corda chamada controle, mas mantém firme a que se chama confiança. O casco agradece e começa a balançar no compasso certo.
Curiosidade rara: algumas famílias marcavam objetos com sinais do oleiro ou da casa. Pertencimento evita perdas. Você carimba seus sonhos com o endereço de paz. Você termina esta oração pedindo guarda ao redor da casa janela por janela, que o silêncio faça plantão enquanto o coração cumpre expediente de descanso. Com um amém repousado você aceita ser conduzido, braços invisíveis pilotam enquanto você dorme e o lago interno aprende finalmente a não temer o vento. Seção 7. Você traz nomes para a beira do lago, cada rosto querido pousa nas suas mãos e você os estende como redes pedindo visita de paz. Você sussurra pelos que sofrem dor no corpo, dúvida na mente, solidão no quarto, que recebam cuidado suficiente, remédios certos e abraços possíveis. Fato mainstream: a caridade comunitária era organizada em cofres e cestas, famílias inteiras sobreviveram porque vizinhos entenderam que pão compartilhado sustenta milagres discretos. Você aprende essa política antiga: repartir o pouco. Interceder é dividir fardo invisível, deixando o outro respirar melhor mesmo antes da resposta chegar. Curiosidade: algumas casas reservavam um cântaro exclusivo para hóspedes, lembrando dignidade de quem chega cansado. Hospitalidade vira oração concreta com água e descanso. Você apresenta os que lutam com ansiedade, que a noite seja estalagem segura com lençóis de calma e o sono faça plantão no corredor. Você ora pelos que trabalham em silêncio, cuidadores, varredores, vigias. Sem seus turnos o mundo desanda, sem suas mãos nossa esperança perde logística. Os estudiosos ainda discutem se liturgias fixas de súplica já eram comuns nas vilas da Galileia. Certo é que o coração improvisa bem. Você pede por quem enfrenta dívidas e prazos, que encontrem saídas honestas, consolo nas pessoas e conselhos práticos que organizem pesos sem humilhação. Humor leve: se a conta emocional cobrar juros noturnos, que recebam um boleto de misericórdia com desconto integral e vencimento transferido para nunca. Fato cultural: rolos eram lidos em assembleia para lembrar que a dor de um afeta a todos. Intercessão cresce melhor em bancos de pedra compartilhados. Você intercede pelos que estão enlutados, que a memória não fira como lâmina, mas se torne tecido cobrindo ombros com histórias e ternura. Você ora pelos que enfrentam injustiças, que portas certas se abram, autoridades escutem e amigos persistam. Justiça tarda, porém não deve cochilar eternamente. Curiosidade incomum: alguns pátios tinham bancos voltados para dentro, forçando rostos a se verem. A arquitetura ensinava empatia antes de discursos sobre comunidade. Você coloca sobre a mesa os doentes crônicos, que tenham dias suportáveis, médicos atentos, menos burocracia e redes de apoio com humor bom. Você ora por crianças assustadas, adolescentes cansados, idosos esquecidos, que cada geração encontre linguagem própria de consolo e um abraço do tamanho certo. Fato histórico: esmolas eram práticas valorizadas, a justiça do cuidado era medida por atos discretos, não trombetas. Anonimato também é liturgia sagrada. Você intercede por quem perdeu o trabalho, que portas plausíveis surjam, habilidades antigas encontrem uso novo e a dignidade nunca seja negociada. Você lembra dos que cuidam de dependentes, que recebam descanso, substituições amigas e convites para rir. Cuidadores precisam férias espirituais sem burocracia. Os estudiosos ainda discutem se assembleias locais funcionavam como justiça restaurativa. Sua oração deseja isso: restaurar antes de punir, reconciliar antes de condenar. Você apresenta conflitos familiares, que palavras desarmadas encontrem caminho, que orgulhos aprendam gramática de paz, que portas se abram sem discursos, só com pão. Curiosidade: pequenas lâminas de cerâmica serviam de bilhetes, mensagens cabiam em fragmentos. Às vezes uma frase salva mais que um tratado inteiro. Você ora pelos que viajam de madrugada, guardas de estrada, parteiras chamadas às pressas, vendedores voltando tarde, que cheguem ilesos e voltem com histórias boas.
Fato mainstream mercados ao amanhecer organizavam sobrevivência diária, orações também organizam manhãs alinhando intenções antes do barulho exigir pressa e justificativas. Você intercede pelos que perderam a fé no meio do caminho, que recebam lampejos pequenos suficientes para continuar 2 passos depois mais 2. Humor leve se a esperança estiver com bateria fraca que aceite recarga por aproximação, aproxime-se de quem ama e o indicador volta para verde. Você lembra dos que trabalham pela paz pública, professores, enfermeiros, líderes cansados, que a missão suporte o desgaste e receba vento favorável. Curiosidade: algumas vilas mantinham poços comunitários com regras de fila, aprender a esperar água treinava paciência que depois irrigava conversas difíceis. Você ora pelos que vivem perseguição ou medo, que encontrem abrigo, documentos aliados e caminhos. Coragem não elimina tremores, mas organiza passos possíveis. Fato cultural: bênçãos sacerdotais eram proferidas sobre o povo, ouvir palavras certas em tempo certo muda a postura dos ombros e do coração. Você intercede por quem lida com vergonha, que aprendam o caminho do perdão e recebam olhos que enxergam além do erro repetido. Os historiadores debatem se caixas de coleta tinham formas padronizadas ou variações regionais. De qualquer modo, generosidade sempre achou inventário suficiente. Você ora por líderes e autoridades locais, que prefiram justiça à pressa, escuta a vaidade e lembrem que canetas públicas deveriam escrever paz. Curiosidade: em comum alguns artesãos assinavam peças com marcas discretas, intercessão age parecido, deixa traços invisíveis nas histórias que tocamos. Você apresenta os que sofrem por vícios, que encontrem grupos confiáveis, rotinas honestas e milagres pacientes. Liberdade prefere passos, não saltos performáticos. Fato mainstream: sinagogas acolhiam leitura, ensino e oração. 3 fios trançados sustentavam semanas. A cidade respirava nesse compasso entre feira e descanso. Você ora por vizinhos difíceis, que a paz encontre frestas e alguém leve pão. Convivência melhora com carboidratos, escuta atenta comprovado por gerações. Você intercede por profissionais da mente, que recebam suporte e supervisão, humor saudável. Terapeutas também precisam cadeiras confortáveis e cafés cheios de esperança. Humor leve se a sua lista de pedidos ficar enorme, use fonte pequena no coração. Deus tem lupa e paciência melhor que a nossa. Você apresenta migrantes e forasteiros, que encontram em casa documentação, trabalho e respeito. Ninguém deveria dormir como estrangeiro absoluto de si mesmo. Curiosidade: telhados recebiam encontros noturnos por frescor, às vezes decisões importantes foram tomadas debaixo das estrelas com figos e pão compartilhados. Você ora pelos que não conseguem orar, que empréstimo da sua voz cubra o silêncio deles até que a própria voz reapareça sem medo. Fato histórico: cartas viajavam em mãos confiáveis sem correios formais, confiança sustentou notícias boas. Hoje sua intercessão viaja sem selos, porém chega. Você pede que a bênção alcance nomes específicos, lista mental organizada, passo lento, respiração acompanhando. Cada pessoa recebe um cobertor de paz. Com um amém longo você sente que parte do peso mudou de endereço, a esperança ganhou rodinhas e passeia no corredor até o amanhecer. Seção 8. Você encara dúvidas com calma. Perguntas não assustam o Deus que convida diálogo e a mente cansada aprende a descansar enquanto pensa devagar. Debate não destrói fé, lápida arestas. Você segura uma hipótese na mão esquerda, esperança na direita e percebe que caminham juntos sem bater ombros. Os estudiosos ainda discutem se orações noturnas domésticas seguiam fórmulas específicas ou eram improvisadas. Sua casa hoje escolhe sinceridade antes de perfeição litúrgica. Fato mainstream: mestres ensinavam sentados reunindo discípulos em semicírculo. Perguntas eram bem-vindas e respostas vinham em histórias, ditos curtos e imagens do cotidiano.
Você transforma inquietações em perguntas honestas porque dói quando melhora como agir amanhã. Deus aceita rascunhos, a lamparina confirma com uma luz pequena. Curiosidade incomum: algumas famílias guardavam pedras lisas para marcar orações retirando uma cada súplica. Método simples evitava promessas exuberantes durante madrugadas longas. Você percebe que esperança não é anestesia, é fisioterapia da alma. Fortalece devagar, reorganizando músculos internos que desaprenderam carregar peso com elegância. Humor leve: se a dúvida pedir microfone, entregue um de brinquedo. Discursos ficam curtos e a plateia interna agradece. Intervalo com água e figos. Você recorda cenas do dia pedindo interpretação, alguns gestos exigem benevolência metodológica. Então aplica caridade hermenêutica e conclui: talvez não foi pessoal. A mente sugere cenários, você pergunta se são dados ou suposições. Muitas tempestades internas vivem de rumor, ao cruzar evidências viram brisa discreta. Você ensaia respostas que preservam vínculos, verdade com ternura funciona melhor que razão sozinha. Bancos de pedra sabiam disso antes de terapeutas modernos explicarem. Os estudiosos ainda discutem se a leitura pública incluía traduções aramaicas verso a verso em vilas menores. Clareza costuma vencer prestígio quando o cuidado lidera. Você escolhe palavras que não ferem ainda pensando, enquanto escolhe e respira. Pausas são sinais de pontuação que o corpo entende e agradece profundamente. Fato cultural: discussões aconteciam com respeito aos anciãos, honra organizava a conversa. Discordar podia ser firme, porém não precisava humilhar ninguém. Você observa ruídos do pátio como notas de rodapé, cães, vento, ânfora. O texto principal da noite diz: descanse, confie, entregue e repita. Humor leve: se surgir um argumento perfeito às 3, aceite salvar rascunho e enviar amanhã. Correções com café tendem a ser mais piedosas. Você relembra metáforas que funcionam: jarros rachados, redes remendadas, figueiras em descanso. Esperança fala idioma concreto acessível até para mentes exaustas. Os historiadores debatem se escolas itinerantes visitavam regularmente vilas pequenas. De todo modo, sabedoria também chega em vizinhos com bolo e escuta atenta. Você permite que perguntas durmam no corredor sem invadir o quarto. Educação noturna para dúvidas impede que virem ladrões de travesseiros alheios. Curiosidade: viajantes anotavam provérbios em ostraca para lembrar lições. Memória precisa suportes humildes. Hoje seu suporte é respiração consciente combinada com silêncio. Você devolve à noite questões sobre destino, amanhã terá voz. Agora a fala necessária é um amém calmo com vogais de descanso. Fato mainstream: peregrinos ajustavam rotas conforme clima e segurança. Prudência não é medo, é inteligência pastoral. O coração aprende esse mapa devagar. Você reconhece que fé madura convive com lacunas, chama isso de confiança. Nem toda nota precisa da música inteira para tocar beleza suficiente. Humor leve: nomeie sua dúvida preferida e dê um cobertor. É difícil fazer escândalo enrolado em lã sob supervisão de lamparina paciente. Você pratica o método das duas mãos numa realidade, noutra promessa. Entre ambas, um fio de graça costura páginas soltas do dia. Os estudiosos ainda discutem a extensão do hebraico cotidiano na Galileia. Aramaico, grego e hebraico se encontravam. Seu coração fala verdade, esperança, paciência. Você registra um consenso interno mínimo: respirar, agradecer, perdoar alguém, pedir guarda e dormir. Tese aprovada por unanimidade dos ombros presentes. Fato cultural: mercados serviam para negociar e conversar, boatos, preços, conselhos. Comunidades sobreviviam trocando informações, sua alma sobrevive trocando fardos com Deus.
Você solta a exigência de conclusão imediata, rascunhos existem. Deixe a madrugada revisar ideias e o amanhecer publicar o que realmente ficou. Curiosidade incomum: telhados recebiam rolos de tecido para secar, tecido aprende paciência com o vento. Pensamentos também secam melhor ao ar livre do silêncio. Você aceita não responder tudo, a resposta maior é presença. Companhias silenciosas curam perguntas que nenhum tratado consegue alcançar sem ternura. Os historiadores debatem se reuniões domésticas adotavam assentos por idade, respeito organizava círculos. Seu círculo assenta cansaço no centro e oferece pão. Você aprende a diferença entre desistir e confiar. Confiar é amarrar cordas à estaca certa, não abandonar barco ao vento sem rumo. Fato mainstream: o calendário moldava afetos com festas e sábados, ritmos formavam almas. Sua semana melhora quando rituais bons repetem cuidado praticável. Você recolhe conclusões suficientes: a amor nos bastidores, trabalho amanhã, graça para falhas. O resto pode aguardar, revisão ao nascer do sol. Humor leve: se um dilema insistir com vídeo para lavar pratos imaginários, dilemas cansados preferem dormir a continuar reunião sem pão disponível. Você fecha cadernos mentais, dobra a capa devagar, sopra a poeira simbólica, guarda na estante interna e escreve na lombada esperança verificada. Os estudiosos ainda discutem se bênçãos domésticas variavam pela estação. Repetição benevolente produz segurança emocional como refrão bom, acalmando plateias sinceras. Você firma um acordo tácito: perguntas podem ficar contanto que desliguem sapatos. Piso do quarto prefere passos macios, mansa reverência e silêncio. Curiosidade: lâmpadas de dois bicos existiam luz dupla para espaços maiores. Hoje sua luz é simples, suficiente para atravessar o corredor até a cama. Você encerra a sessão assinando um amém esperançoso. Não resolveu todas as dúvidas, mas decidiu dormir. Decisão teológica excelente para corações cansados. Fato cultural: hóspedes recebiam primeiro a palavra de paz, hospitalidade antecedia conversa. Você oferece paz ao próprio coração antes de perguntar de novo. Com o corpo mais leve você conclui: a esperança não cala debates, apenas ajusta o volume, permitindo que o sono faça seu trabalho com gentileza. Seção 9. Você recolhe memórias como quem junta redes no cais, fios guardam histórias boas e cada nó lembra resgates discretos que sustentaram você em dias difíceis. Você visita lembranças que curam, pão partilhado, abraço inesperado, conselho simples. Pequenas cenas se tornam remédio lento, atuando sem alarde enquanto a casa silencia. Fato mainstream: nas sinagogas salmos e histórias eram repetidos para fixar na memória comunitária. Voz e ritmo ancoravam verdades quando pergaminhos ficavam distantes. Você percebe que recordar não é voltar ao espinho, é notar cicatriz saudável apontando direção segura como marcos miliários guiando passos em estrada antiga. Curiosidade incomum: cestos de junco também guardavam bilhetes, sementes e objetos pequenos. Fibras rangiam de leve como se tocassem música doméstica durante a noite. Você põe num cesto imaginário memórias que nutrem risos à beira do quinere, cheiro de pão de cevada, lamparina fiel. Depois oferece tudo em gratidão. Humor leve: sua memória tenta exibir só o best-of de vergonhas antigas. Você troca playlist por manuais de livramento e deixa repetir sem propagandas. Você volta àquela conversa em que alguém insistiu em você quando o desânimo era dono da porta. Lembrar carinho devolve chaves sequestradas pela pressa. Historiadores debatem se mestres itinerantes usavam exercícios de memória com objetos cotidianos. De todo modo, sua alma aprende com jarros, pães, redes e telhados. Você revê erros transformados em aula. Tropeços antigos ensinam a andar descalço com atenção, respeitando pedras e agradecendo caminhos menos íngremes conquistados com paciência. Lembra do sal guardado em bolsas? Assim também memórias preservam o melhor do dia.
excesso de culpa porém estraga alimento emocional e seca afetos. Você fecha os olhos e revisita um pôr do sol específico, a luz naquela tarde assinou um bilhete continua e você continuou mesmo sem aplausos. Fato cultural famílias contavam feitos diante de crianças para passar adiante lealdade e esperança, a sala virava sala de aula sem quadro porém com pão. Você guarda também lembranças duras que viraram sabedoria, nada se desperdiça quando a graça cozinha devagar transformando fibras rígidas em alimento mastigável para amanhã. Humor leve se o cérebro insistir no episódio embaraçoso ofereça versão comentada com narrador bondoso, audiência interna prefere crítica construtiva à plateia de vaias. Você visita o pátio onde alguém dividiu o último pedaço, generosidade tem perfume próprio mistura de azeite riso cansado e fica dito com olhos. Os estudiosos ainda discutem se as leituras incluíam paráfrases aramaicas em vilas menores, clareza favorecia memória e cuidado preferia entendimento a formalidades vazias. Você lembra do telhado que protegeu chuva literal e simbólica? Muitos abrigos vieram sem contrato apenas com disponibilidade e isso define milagres duradouros. Curiosidade: algumas casas marcavam datas com entalhes discretos nas vigas, memória se escrevia na arquitetura lembrando colheitas, nascimentos e reconciliações silenciosas. Você soma pequenas fidelidades recebidas, a matemática do céu não erra troco e o resultado final costuma ser vivo graças a gentilezas persistentes. Fato mainstream: peregrinos guardavam cânticos para caminho longo, versos curtos cabiam na boca cansada funcionando como passos quando pés ameaçavam desistir da jornada. Você elege 3 lembranças para dormir por perto: um nome, um cuidado, um sorriso. Guarda debaixo do travesseiro onde sonhos procuram referências seguras. Você revisita a voz de quem te chamou pelo nome num dia escuro, nomes falados com amor resgatam pessoas de cavernas internas silenciosas. Humor leve seu arquivo mental usa etiquetas criativas, não repetir de madrugada rir depois do café guardar para terapia, organização afetuosa poupa sustos desnecessários. Você lembra quando aceitou a ajuda, orgulho reclamou mas o corpo agradeceu. Autossuficiência é manto pesado, amizade costura túnicas leves para noites compridas. Curiosidade rara: alguns guardavam pedrinhas lisas como lembretes táteis, passar dedos nelas acalmava como hoje passar pelas contas de motivos de gratidão. Você registra uma verdade: memórias são ferramentas, não armas. Se ferem é porque foram mal afiadas. Reafine com misericórdia e use para construir. Fato cultural: funerais e consolos criavam memória coletiva da dor, a comunidade metabolizava perdas ensinando a chorar juntos e continuar plantando no tempo certo. Você devolve cenas tóxicas para o mar do esquecimento responsável, não nega a história mas escolhe não pescar nela à meia-noite sem necessidade. Os estudiosos ainda discutem a cronologia exata de certas construções em Cafarnaum. Independentemente das pedras, sua memória escolhe alicerces de bondade comprovada. Você lembra do mercado amanhecendo com cheiros de pão, sua alma aprende a acordar pelo aroma do cuidado mesmo antes de ver prateleiras cheias. Você escreve com respiração um resumo do dia sobrevivido amado em partes corrigido com mansidão abastecido com risos. A rubrica final diz obrigado. Curiosidade: oleiros às vezes deixavam marcas escondidas no barro, quem sabia enxergar reconhecia a autoria. Deus também assina resgates com detalhes discretos acessíveis a olhos atentos. Você guarda um som específico que te levantou num dia pesado, memórias sonoras reaplicam coragem como artesão reaplica verniz para proteger madeira. Fato mainstream: a leitura pública treinava corações para lembrar, mesmo sem possuir rolos o povo possuía canções, provérbios e bênçãos que passavam geração em geração. Você revisita caminhos caminhados com gente boa,
Passos feitos em companhia criam trilhas confiáveis no peito mais fáceis de reencontrar quando a noite pesa. Humor leve quando surgir lembrança que dá vergonha use legenda aprendizado adquirido. Comentários maldosos perdem força enfrentando rodapé sincero e paciente. Você conversa com versões antigas de si mesmo, agradece tentativas, perdoa tropeços, elogia coragem. A biografia aprende gentileza editorial e melhora nas reedições. Curiosidade: algumas famílias guardavam fragmentos de tecido em arcas cheirosas, cheiros ativam lembranças, sua alma arquiva perfume de azeite como senha de paz. Você reconhece que certas memórias ainda doem, decide então encostar jarro no chão, esperar respirar. Alguns remédios exigem repouso para fazer efeito completo. Fato cultural: visitas traziam palavras de bênção como presente, memória coletiva de boas palavras alinhava comunidades para suportar semanas difíceis sem quebrar. Você agradece professores pacientes, parteiras de ideias, pescadores de oportunidades, nomes se multiplicam e o peito percebe que nunca caminhou sozinho nem nos becos. Os historiadores debatem se havia marcadores fixos de memória em portas domésticas além do costume, de qualquer forma lembranças moravam nas conversas, não só nas paredes. Você pratica recontar um livramento em voz baixa, ouvindo sua própria versão benevolente, a mente relaxa e o corpo aceita dormir sem convocar júri. Curiosidade rara: alguns viajantes costuravam bolsos secretos para guardar recados, coração também costura compartimentos e você decide povoá-los com gratidão repetível. Você abre um álbum interno chamado Fidelidades de Deus, páginas se viram devagar e cada foto é feita de cuidado cotidiano, nada teatral, tudo estável. Fato mainstream: a bênção sacerdotal encerrava encontros com paz pronunciada, palavras certas pousavam nos ombros como mantos preparando o povo para voltar às tarefas. Você encerra revisando 3 lições: lembrar cura, agradecer fortalece, perdoar libera. Com essas ferramentas a noite pode trabalhar em você enquanto você descansa. Humor leve: se a memória começar maratona, entregue medalha antecipada e declare encerrada. Atletas internos respeitam cerimônias e aceitam ir para o banho mais cedo. Você deposita caderno de lembranças na prateleira certa, apaga a lamparina mais um pouco e diz ao coração: fique em casa, está tudo bem. Curiosidade: algumas famílias penduravam sininhos leves nas portas, toques discretos avisavam chegadas. Você reconhece sinos internos anunciando paz entrando no quarto. Você conclui com um amém que soa antigo e novo. Memórias boas vigiam portas e o peito finalmente encontra travesseiro preparado por gratidão. Com respiração lenta você deixa a sessão repousar em silêncio. O próximo passo será dormir mais fundo, acompanhado por lembranças que agora trabalham a seu favor. Seção 10. Chegamos ao apagar das luzes. Você recolhe o dia como redes mansas, coloca aos pés de Deus e aceita aprender a dormir como ato de confiança. Você respira devagar, sente o chão frio do pátio, o azeite na lamparina quase no fim e percebe que o coração aprendeu passos menores. Fato mainstream: a bênção sacerdotal encerrava encontros com paz pronunciada, palavras certas pousavam nos ombros preparando gente simples para voltar às tarefas com ânimo. Você recebe essa paz como um manto, cobre os joelhos da mente inquieta, ajusta a gola da esperança e deixa o vento noturno fechar botões invisíveis. Curiosidade: em comum algumas casas penduravam ramos perfumados para espantar insetos, cheiros discretos ensinavam ao corpo quando era hora de recolher conversa e ruído. Os estudiosos ainda discutem se vigílias domésticas tinham fórmulas fixas de encerramento. Sua fórmula hoje é simples: obrigado, perdoa, cuida, abençoa e faz dormir. Você visita por um instante cada sessão desta noite: ansiedade acalmada, perdão aprendido, gratidão praticada, entrega firmada, intercessão feita, dúvidas acolhidas, memórias curadas. Agora você se deita como barca encostada, casco relaxa, cordas cedem o suficiente, a água faz ofício de arrumar travesseiros líquidos sob você.
Se pensamentos pedirem reunião, você mostra a placa silêncio em manutenção, o peito sorri porque até ferramentas precisam dormir para cortar melhor amanhã. Fato histórico: viajantes guardavam a capa como coberta e abrigo, tecido multifunção. Sua alma adota essa capa de paz para espantar frios internos insistentes. Você confere portas, janelas e principalmente a porta interna do medo, tranca com chave de confiança, testa a maçaneta e entrega cópias ao guardião. Curiosidade: alguns marcavam horas pela posição das estrelas sobre colinas, hoje seu relógio é a respiração e cada ciclo apaga uma lâmpada do corredor. Você relaxa a mandíbula, solta ombros, desata nós pequenos, corpo compreende antes da mente, o turno acabou e o descanso assumiu a administração noturna. Humor leve: se o amanhã insistir no currículo, peça carta de recomendação ao sono. Nada como acordar indicado por 8 horas de silêncio responsável. Os estudiosos ainda discutem detalhes de telhados habitáveis na Galileia. Você apenas aceita o céu como teto simbólico e a paz como vigia de plantão. Você lembra que cuidar não é controlar, é confiar nas mãos maiores. Mãos hábeis costuram rasgos que você nem viu enquanto as pálpebras cooperam. Fato cultural: vizinhos trocavam pão e notícias ao amanhecer, comunidade começava cedo. Seu amanhecer também encontrará gente, tarefas, porém sem dívidas de madrugada. Curiosidade rara: alguns colocavam pedrinhas aquecidas perto dos pés nas noites frias, conforto mínimo, efeito máximo. Você aquece a esperança com lembranças de cuidado. Você oferece o silêncio como oração completa, não a tese, só presença. Deus entende dialetos de suspiro e aceita pontuações longas entre palavras. Se um medo antigo reaparecer, você o acompanha até a porta da água, ouve 2 minutos e o encaminha educadamente para dormir na varanda. A lamparina baixa: você aprende a arte do pouco luz suficiente para atravessar, quarto insuficiente para reabrir, escritório mental onde preocupações adoram expediente extra. Os historiadores ainda discutem a cronologia de camadas em Cafarnaum. O seu coração já decidiu a camada final desta noite: repouso acima de qualquer ruído. Você repousa nomes queridos como jarros em prateleira firme, não caem, não quebram. Paz faz o papel de argolas discretas, segurando tudo no lugar. Fato mainstream: o canto do galo marcava a transição de vigília, relógios vivos. Quando ele cantar, que te encontre inteiro, não por desempenho mas por descanso. Curiosidade: alguns cobriam água com tecido fino contra a poeira noturna, você cobre pensamentos com pano de misericórdia, deixando a mente clara para amanhã. Humor leve: promova seu travesseiro a ministro de Assuntos Internos, competência técnica em acolher ideias cansadas e transformar relatórios em bocejos regulamentares. Você conclui pedidos e passa a gratidão final: hoje sobreviveu, amou como pôde, perdoou um pouco, aprendeu muito. Isso basta e o peito concorda. Se uma lembrança dura insistir, lembre a ela que os bancos de pedra suportam peso, mas à noite recomenda posições mais confortáveis para conversas profundas. Você imagina ondas batendo de leve no cais, compasso repete: inspira, segura, expira. 3 verbos, uma canção, corpo acompanha, a mente assina, a alma descansa. Os estudiosos ainda discutem se orações domésticas incluíam bênção dos filhos todas as noites. Hoje você abençoa os seus com olhar demorado e sincero. Fato cultural: trabalhar 6 dias, repousar moldava afetos, ritmos bons educam. Seu ritmo noturno reforça um sétimo interior mesmo fora do calendário. Curiosidade incomum: alguns marcavam vigílias com pequenas linhas riscadas no pó do pátio. Você risca uma linha chamada basta por hoje e guarda o estilete. O vento muda e passa a mão no telhado, parece bênção. Você aceita o gesto como quem recebe água nas mãos antes da mesa.
Humor leve. Se um problema aparecer de sandálias, ofereça-lhe chinelos de feltro. Ninguém faz barulho calçado de gentileza em corredores destinados ao sono. Você profere finalmente sua oração mais curta: fica comigo. O restante a noite traduz e o céu entende, porque sempre conheceu teu timbre. Início do Wind Down. 300 palavras. Você inspira longo como quem recolhe vela no lago, expira devagar como quem solta a corda sem pressa, deixando o casco encontrar pouso silencioso. Seus pés esquentam ombros, cedem testa frouxa, a cama vira barco, o quarto vira enseada e a noite aprende teu nome de novo. O coração descobre que descansar também é obedecer, há mandamentos que soam como convite e este é um deles: deita e confia, eu vê-lo. Você escuta quase nada, que é exatamente o suficiente. Silêncio tem sabor de pão simples mastigado devagar, alimentando músculos invisíveis da esperança. Se a mente pedir mapa, você aponta estrelas. 3 constelações bastam para atravessar o corredor e 2 orações conduzem até a margem segura. As mãos desapertam lembranças, os olhos beijam o escuro com confiança, a casa entende o recado e suspende cronogramas até os pássaros reabrirem expediente. Você sente que o corpo pesa, agradável como o jarro cheio colocado no chão certo, nenhuma gota se perde, tudo encontra equilíbrio de descanso. Se uma pergunta aparecer, você a cobre com um manto curto de misericórdia: amanhã conversamos. Perguntas obedecem quando são tratadas com respeito. O vento do Kinere canta muito baixo, parece refrão antigo, lembrando que o mundo continua mesmo quando você encerra, e isso é boa notícia. Você diz 3 palavras para a casa inteira: paz, paz, paz. Elas passeiam pelos cômodos, recolhem ruídos e fecham janelas onde corria a ansiedade. O relógio do peito reduz velocidade, batidas perdem pressa, ganham compasso. Cada ciclo é martelo gentil fixando tábuas do cais do sono. Você percebe que está sendo levado, não rema, não calcula, não vigia o céu. Simplesmente aceita a correnteza boa conduzindo ao meio do descanso. Se um sonho vier, que venha manso, que traga amigos, pão e figos e nenhuma perseguição. Que atravesse a madrugada sem discutir orçamentos de tragédia. Você conclui com um amém macio, quase vento, e se precisar de palavras finais, deixe esta legenda fazer os serviços. Fim do roteiro. Bons sonhos.